Pode. Bom. Estamos gravando. Vamos lá, hoje a gente vai falar da cultura corporal do movimento. Faz parte também de como entender a educação física, um outro olhar da educação física, a partir do contexto de querer se movimentar, de querer fazer um movimento estruturado. E como surgiu, como evoluiu ao longo do tempo essa forma da vida, né? O movimento está ligado à vida. Então, independente do ser humano, da condição, o movimento faz parte da vida das pessoas, dos animais, enfim. Então, a cultura corporal é um dos movimentos que gerou a educação física, né? A procura das pessoas por movimento. De formas diferentes, elas começaram a se manifestar. Culturais, né? Através de danças. Você tá me ouvindo direito? É que eu tô com o ventilador aqui ligado. Dá pra ouvir. Tá muito calor. Não tem como. Então, através da cultura, a indústria cultural também. Opa! Chegou. Tava mudo aqui, professor, foi mal. Ah, tranquilo. Mas você tá me ouvindo, então? Tô ouvindo. Beleza. Se vocês quiserem... Pode deixar o microfone fechado enquanto estiver falando. Aí quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou eu perguntar alguma coisa, vocês abrem. Aí a câmera vocês puderem deixar aberto só para ficar mais interativo, assim. Então, a indústria da cultura, né? Como a gente falou um pouco naquela parte da natureza também, a cultura tem sua indústria também. A sua forma de promover riqueza através de diversas manifestações, né? Diversas formas. Feiticismo, sistema da dominação. Como eu comentei com vocês, por exemplo, também na ginástica militar. É uma forma de dominação, você ensinar aquilo que você realmente quer que as crianças aprendam. O corpo em movimento também é um movimento, também é uma parte que a gente vai ver desse instinto natural de se movimentar, né, como eu falei. Manifestações corporais e corporeidade, aí tem a ver com o controle do corpo, as ações mais refinadas do corpo. Mas vamos ver um por um. Então, cultura. Definição de cultura pode ser compreendida sobre diversas perspectivas, como a antropologia. Tudo que terminar em gia quer dizer estudo. Antropologia, estudo do homem. Sociologia, estudo da sociedade. Filosofia, estudo filosófico das ações não naturais. Da compreensão dos fenômenos naturais, na verdade, né? E administração é a gestão mesmo que as pessoas fazem dos seus atos, né? Então, antropologia é o complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem. Então, é tudo que o homem, o ser humano faz em suas diversas manifestações. Por exemplo, se a gente pensar num leão, a gente sabe que qualquer criatura que passar na frente dele, ele tiver com fome, ele vai querer caçar para alimentar o bando dele, por exemplo. Ele não faz muitas coisas diferentes disso. Inclusive, o leão até são as fêmeas que caçam, são as leoas que caçam. O leão, na verdade, ele tem o instinto de proteger, né? Ele é como se fosse um guardião do espaço. Mas o ponto que eu queria chegar assim, é que leões e leoas basicamente têm essas manifestações.
Deve ter outras, estou dando um exemplo. Mas o homem ele é capaz de fazer muitas outras coisas, né? Tem países, regiões, religiões, todas as que a gente deu aqui, que diferenciam uma pessoa da outra. Leis, costumes, enfim, as diversas formas. E continuando na cultura. Peraí, só um instante. Sociologia é o conjunto de saberes acumulados e compartilhados por determinada sociedade. Então, a sociologia também não é igual, tem a ver um pouco com os países, né, com as raças, com as leis, tudo que aquela sociedade faz. Filosofia é o conjunto das manifestações humanas que podem ser transformadas conforme a interpretação pessoal da realidade do mundo. É preciso compreender a cultura como um processo contínuo dinâmico, que ao mesmo tempo deixa-se moldar pelos seres humanos e os impacta. Então a cultura é tudo aquilo que atinge um ser, transforma ele todos os dias, que deixa aquela pessoa cada vez melhor, tolerante, capaz de conversar, entender as diferenças, ajudar o próximo, enfim, tudo isso é cultura. Não está interligado só com religião e, e alguns pequenos costumes, como a gente está acostumado a ver, tipo carnaval. Não, a cultura é uma coisa muito mais global, muito maior do que só os eventos religiosos e culturais, né? Nesse caso da dança, carnaval, por exemplo. Então, cultura e civilização, a cultura e a civilização nos distancia do nosso lado selvagem. É aquilo que eu falei. A cultura nos torna totalmente diferente de um leão que só tem alguns poucos costumes ali. Nos torna pessoas mais entendedoras do mundo, né? O simples fato da gente conseguir falar e se comunicar já nos dá uma grande vantagem também. Então antes era tudo selvageria, né? As pessoas lutavam entre si mesmo e a gente infelizmente vê isso hoje na guerra, né? Uma coisa do passado, né? Que vem para esse lado selvagem, matar pelo simples fato de querer conquistar um território não é uma justificativa válida nos tempos de hoje, porque a gente está cada vez mais civilizado, a gente está cada vez mais desse lado aqui da regra. Tá aparecendo minha imagem aí para vocês junto da tela? Tá aparecendo. Ah, beleza. Eles mudam toda hora assim, aplicativo, mas beleza. Então aqui é uma régua de selvageria, né? E o outro lado a civilização, que é o que a gente procura sempre. Revolução agrícola e urbana aqui no meio, e a barbárie, onde haviam muitas guerras no mundo ainda para se conquistar os territórios, né? E o mundo civilizado como a gente conhece hoje, onde as pessoas entendem você não precisa matar o outro, você pode conversar e viver junto, entender as diferenças, mas enfim. Pré-requisitos da Revolução Urbana, sistemas de governo, comércio e alguns conhecimentos. Isso que fez mudar para a nossa era hoje, né? A Revolução Urbana. Hoje não, né? Já tem uma grande distância de quando começou essa Revolução Urbana, mas o resultado dela é o que nós vivemos hoje. Associação de cultura e civilização no século XVIII. Então, no século XVIII começou a ser mais ou menos o que a gente conhece hoje. As manifestações culturais. Estou falando de um pedacinho importante da gente entender como se divide a sociedade para então nós atuarmos profissionalmente nessa sociedade. Cultura erudita, produção cultural da elites dominantes, nobreza e burguesia. Manifestações refinadas e complexas do padrão cultural. Então, erudita é aquelas que
a gente vê em filme que só iam reis, a nobreza ali. E a cultura popular é o oposto, produção cultural das camadas menos favorecidas. É qualquer manifestação espontânea que o povo tem, que contagia um grupo de pessoas ali. Associada à simplicidade e ao baixo nível intelectual, baseado basicamente na diversão, é o famoso churrasco que a gente tem, por exemplo, vamos dizer assim, pautado em tradições e regionalismo. Cultura de massa, produções em larga escala distribuídas em veículos de comunicação. Aí são shows, né, por exemplo, quando passam sobre teatro na TV, divulgando alguma coisa. São culturas, é aquela cultura que você pode atingir, que você toma conhecimento através das mídias. Subcultura, cultura própria de um subgrupo social que está dentro de um grupo maior. Então, aí você vai diminuindo, né, as camadas. Então, por exemplo, o carnaval é diferente de, uma, de um carnaval dentro de um clube, por exemplo. A dimensão é muito menor, mas é o mesmo tema. Assim. Então, são grupos menores dentro de um grupo maior. Contracultura, cultura marginal, manifestações de uma subcultura que contesta as culturas dominantes da sociedade. Então, movimentos como hip hop, o rap, né? Rap mais no Brasil, né? Rap no Brasil, hip hop americano, que vão contra aquela situação normal que a sociedade se encontra e falam sobre esses pontos críticos que a sociedade possui, esses temas mais sensíveis. Funk também, alguns funks, né, os que não falam baixaria, nasceram de movimentos assim também. O próprio blues e o jazz nos Estados Unidos, né, que deram início a essas manifestações de contracultura, eram um povo negro fazendo movimentos para conseguir entrar na sociedade americana através da sua música, da sua forma de viver, da sua cultura também. E aí tem diversos outros exemplos. Só estou citando um para vocês entenderem. As classes sociais são estratificações da sociedade em distintos graus socioeconômicos, posição do indivíduo. Então, as classes sociais diferenciam as pessoas, mas não é uma divisão formal, né? É uma divisão que você vai se enquadrar de acordo com o que você tem, o que você possui, o que você criou ao longo da vida. Então, por exemplo, você adapta a sua cultura, os seus gostos de acordo com aquilo que você consegue consumir e praticar. Atualmente, os produtos culturais não são exclusivamente acessados por determinadas classes sociais, por disponibilização de informações. Aí é o que eu falei, a tecnologia, ela deixa você ir para outros lugares que talvez você não... Outros lugares não. Outras formas de cultura que você não conseguiria acessar se fosse de uma forma natural, por exemplo. Então a internet dá mais possibilidades de você consumir mais cultura, mais outras culturas. Por exemplo, há 2 semanas eu fui num restaurante coreano que eu nunca tinha ido. Eu fui e descobri pesquisando na internet, por exemplo. Então, assim, talvez eu não chegaria àquele lugar de uma forma normal. Mas a tecnologia me permitiu chegar até aquele local e conhecer uma nova cultura. Ainda é possível perceber essa segregação em várias áreas na educação física. Então, a educação física ela tem que ser integradora, ela não pode diferenciar nada. Menino de menina, de trans, de qualquer coisa. Você tem que olhar para cada indivíduo como um indivíduo, cada indivíduo como um indivíduo só, não pelas culturas dele, não pelas crenças. Então, você tem que ter um olhar social também, né? Onde você olha e você não julga aquela pessoa, nem diferencia ela.
Eu costumo dizer para os meus alunos para ser todo mundo aquele bonequinho da Vivo, por exemplo, onde você não consegue distinguir nada, mas é uma pessoa ali, um ser que tem seus sonhos, suas culturas, né? Sua religião, é, pode estar um dia bom, um dia ruim, mas nada disso importa pra gente. Importa que cada indivíduo é um indivíduo, tá lá para estar com você naquele momento, naquela aula, independente de qualquer coisa. Aí vamos falar um pouco da indústria cultural, né? Aquelas formas de promover dinheiro através da cultura. É uma forma de renda também, assim como a gente falou lá naqueles itens da natureza. Imagina quantas pessoas estariam desempregadas se não vivessem através da cultura, né? Se não ganhassem suas vidas através da cultura. Seriam muitas pessoas desempregadas. Então é uma indústria, assim como todos, deve ser considerada e merece nossa atenção porque gera empregos e tem esse fator social também envolvido. A mercantilização é a ação de transformar algo em mercadoria e fazer com que seja comercializado. Associado ao fortalecimento do sistema capitalista, lucro. A indústria passou a criar necessidades e desejos supérfluos nas pessoas. Aí isso passa a ser um problema, né? Que a gente vai discutir. O avanço tecnológico e a obsolescência planejada mantém as pessoas insatisfeitas. Obsolescência é aquilo que vai perdendo valor. Então, assim, hoje em dia a gente tem tanta coisa, a gente consome tanta coisa, que a gente, por exemplo, ouve uma música por um mês e depois nem lembra mais do que aquela música existe. Então essa é a famosa obsolescência planejada. Vão te colocando tanta coisa ao mesmo tempo que você vai esquecendo daquilo que passou e vai querendo consumir coisas novas. É isso que dizem nesse slide. E aí, meu filho, jantou? Comeu bem? Com certeza, tem que comer, né? Nossa, Não... mas no calor eu odeio comer. Eu como bem pouco. Ah, tem que comer, senão não cresce, não, tá certo. No seu caso, sim. É. Eu tô meio velho, eu já nem gosto de comer nesse calor. Eu fico só bebendo mesmo, líquidos. Então a indústria cultural, como eu falei, os shows, por exemplo, a mercantilização das pessoas e suas produções culturais, padrão de mercado. Então, a gente entende que basicamente tudo da cultura ela é comercializada. Até um livro que você vai na biblioteca e tá lá, que você consegue acessá-lo de graça, alguém teve que comprar ele. E lógico, tem custos para fazer um livro. Tem impressão, tem a editora, tem os revisores, tem o próprio autor, enfim. Tudo faz parte do capitalismo. Então, os três pilares da indústria cultural. Tempo de lazer tem aspecto tóxico, redução da capacidade crítica. Então, peraí, deixa eu ler tudo. Criação de necessidade que precisamos, valorização do ter. Totalitarismo e mentalidades intolerantes, não oposição. Aí é uma crítica social que torna um ciclo que a gente vê muito hoje em dia. O tempo de lazer tem aspecto tóxico, redução da capacidade crítica. Então, você tem tão pouco tempo para se dedicar à sua cultura que você consome o que está ali na sua frente. Você não vai pesquisar muita coisa para acessar aquela cultura. Então, por exemplo, Pronto, apareceu mais um. aquele exemplo que eu dei da biblioteca. Você tem tão pouco tempo de escolher um livro, vamos dizer assim, que você pega o primeiro que está na sua frente. E isso para todos os
das esferas da sociedade. Eu não estou falando vocês diretamente, estou falando as pessoas em geral. Tem, sobra tão pouco tempo para a cultura que elas acabam escolhendo pouco. E aí reduz seu tempo de criticar, de escolher uma coisa que você realmente precisa, uma coisa realmente com grande valor. Criação de necessidades de que não precisamos, valorização do ter, isso para todo o capitalismo. Quanto mais coisas você tem, mais você é aceito pela sociedade, vamos dizer assim, mesmo que de uma forma inconsciente. Está sempre buscando ter coisas novas, equipamentos novos, roupas novas, tudo ter, né? Ao invés de valorizar a interação com as pessoas. Totalitarismo e mentalidades intolerantes, não oposição. Então as pessoas acham que sabem tudo sobre todos os temas, dominam todos os temas, porque existe o Google, né? Você pode ter uma dúvida sobre alguma coisa e lá acessar e tirar aquela dúvida. Só que aquela informação pode não ser tão precisa, né? Porque no Google você acha resultados sobre tudo de qualquer pessoa que quiser postar. E aí causa essa contradição cultural também. Das pessoas serem cada vez mais intolerantes, de achar que estão sempre com a razão por conseguir acesso à informação o tempo todo. Cultura de massa. Processo de ressignificação de produções culturais para o alcance de maior número de pessoas. Padronização. Então, por exemplo, o Faustão. Quanta gente que assistia Faustão aos domingos na Globo, por exemplo. É uma coisa que virou uma cultura estruturada, por exemplo, das pessoas assistirem. Futebol às 4 horas da tarde. Todo mundo para assistir aquele futebol às 4 horas da tarde. Todo mundo não, a maioria. Então, os meios de comunicação eles têm esse poder de, vamos dizer assim, entre aspas, dominar as pessoas para que elas consumam aquilo. Meios de comunicação de massa são utilizados para a homogeneização de pensamentos e hábitos, sociedades de massa. E aí, como eu falei, eles têm tanto poder que tudo que eles falam, principalmente a televisão aberta, né, as pessoas levam aquilo como uma verdade. Não estou falando só de Globo, por exemplo. Como qualquer outro canal, que até às vezes apelam para o sensacionalismo só para atrair as pessoas. Enfim, a mídia tem esse poder de atingir todo mundo de uma forma, vamos dizer assim, gratuita e tá o tempo todo ali. Então, tem um grande poder também de, como está falando aqui, homogeneização de pensamentos e hábitos, dizer o que as pessoas devem fazer ou não. Uma das críticas é com relação ao consumo passivo desses conteúdos culturais. Alienação. É quando você vai consumindo outros produtos como eu posso dizer, você vai consumindo outros produtos daquela mesma empresa, vamos dizer assim, por exemplo, você vai lá e assina Globoplay, você assiste a Globo, e aí você quer ver tantas coisas que passam na Globo que você assina o Globoplay também, por exemplo. Então, essa forma de uma coisa levar a outra para você consumir a outra, o próprio merchandising, o próprio marketing que eles fazem. Então, as mídias, não só a televisão, mas hoje em dia a internet, né, também tem esse poder de criar grupos, né, por exemplo, de pessoas que assistem um podcast e começam a debater sobre aquilo e achar que aquilo é a realidade do mundo inteiro, por exemplo. Você consegue pensar um exemplo de segregação cultural na educação física? Eu vou responder para vocês. É quando naquela aula de educação física as meninas não querem fazer a aula. O professor só dá futebol e as meninas ficam no celular, por exemplo. Ou quando alguém com uma cultura diferente sofre um bullying. Então existem diversas formas de segregação cultural, de
dessa divisão que até o próprio professor faz sem entender aquela sociedade, entender que ele está separando, que ele está dividindo, ao invés de unir aquela turma, né? Fetichismo e o sistema da dominação. Também é um outro problema social, né? A prática de atribuir alma e poder aos objetos, cultuar e adorar. Então as pessoas falam tanto que você precisa de alguma coisa que todo mundo começa a acreditar que você realmente precisa daquilo, vamos dizer assim, é como se você estivesse romantizando alguma coisa para que as pessoas queiram alcançar. Então, vocês várias vezes já podem ter notado no YouTube mesmo, algumas correntes em determinadas épocas, por exemplo, de propaganda. Então, por exemplo, em algum momento fala de mercado financeiro, moedas digitais, bitcoins, vai falando. Aí depois de um tempo começa a falar só sobre outra coisa. Então são produtos que vão sendo romantizados, vamos dizer assim. Não existe essa palavra, mas desse contexto, mas enfim, para vocês entenderem, dão um valor afetivo para uma coisa que todo mundo começa a entender que precisa daquilo. E isso vai privando a liberdade das pessoas e destruindo um pouco da cultura delas também. Por exemplo, nós aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, vamos diminuir um pouco o espaço. Todo mundo gosta de McDonald's, por exemplo, porque é cultural. Desde pequeno você pedia para sua mãe, e ela falava, não tem dinheiro. Ela precisava falar que não tinha dinheiro para você não querer ir todo dia naquele lugar, por exemplo. E aí todo mundo vai crescendo meio que viciado nessas coisas que são colocadas, por exemplo, em McDonald's. Eu hoje em dia eu não gosto do gosto, não gosto tanto de comida industrializada, mas se alguém me chamar para ir, eu vou, entendeu? Eu vou comer, vou gostar, enfim. Mas é uma coisa que eu, nossa, adoro pra caramba. Mas muitas pessoas são assim. Tipo, o McDonald's é o melhor restaurante do universo. Não que não possa ser, mas o que eu estou querendo falar aqui hoje para vocês nesse momento é dar um exemplo de como as coisas são colocadas para a gente através dessa forma romantizada, né, de fetiche, né, que é esse tema aqui, de querer aquilo de uma forma maravilhosa, né? Ideia de que os produtos consumidos ganham vida própria. McDonald's, então, nem se fala, talvez seja o maior exemplo na nossa região, assim, São Paulo, nas outras não posso afirmar tanto. Fatores que desumanizam essa relação. Produz mais do que as pessoas necessitam, ocultação do caráter social do trabalho, adoração da mercadoria. Então é só pensar em McDonald's aí que você consegue ver esses 3 tópicos. Tanto de McDonald's tem em São Paulo, por exemplo, no Brasil. Eu vi um dado esses dias, um mapa onde colocava quantos restaurantes do McDonald's tinha em cada país, assim, é uma coisa bizarra, assim. É um grande exemplo disso daí. Olha lá. O professor não colocou McDonald's, mas colocou Burger King. Sistematização da dominação. Na sociologia, o conceito de dominação pode ser entendido como um sistema hierárquico no qual há desequilíbrio das formas de poder entre as pessoas. Então são empresas globalmente conhecidas, né, que precisam de uma produção infinita, quase que infinita, de tão grande, e os meios de trabalho aí, eles são discutíveis, né? A discussão se lá na Malásia, por exemplo, no Vietnã, a Nike não explora as pessoas, as crianças, para produzir para o mundo inteiro. Enfim, todas essas redes aí que a gente conhece.
Na indústria cultural, a cultura se torna um meio de manipulação da ideologia dominante. Consumo passivo. Então aquilo vai te dominando tanto que às vezes você começa a ver aquilo com outra coisa. Você vê um tênis da Nike e fala, nossa, que bonito esse tênis. Gostei bastante dele, gostei mais do que aquele outro. Então vai ficando na sua cabeça de uma forma passiva de que você precisa consumir aquilo. McDonald's também, por exemplo. E os impactos na educação física podem ser percebidos nas práticas corporais de lazer esportivos, produtos culturais, consumo de como chama? Caramba, branco. De produtos de reposição alimentar. Me ajuda aí. Suplementação alimentar. Enfim, diversos produtos que eu vou colocando para vocês, colocando para cada vez você comprar mais. Lazer ativo e passivo, escolha crítica ou direcionada. Então, o lazer ativo é aquele que você faz, aquele que você tem certeza daquilo que você está querendo, você escolheu, você foi atrás, por exemplo. Questão que vocês estão fazendo, por exemplo, ao entrarem na faculdade, agora que vocês estão no primeiro semestre. Não é um lazer, mas é uma procura de uma outra cultura. Vocês foram atrás para escolher aquilo, né? Diferente da passiva, que é quando você faz uma coisa que falaram que é bom, por exemplo. Você nem escolheu aquilo exatamente. Esporte ativo e passivo. Também nesse mesmo formato que eu falei do lazer. Um você escolhe, o outro te falam que é bom, você vai lá e começa a fazer só para ver se é realmente bom. O sistema de dominação são evidenciados em atividades que privilegiam os mais rápidos, mais fortes e certos conteúdos. Então, o lado negativo desse poder que as marcas, que as pessoas ricas, que a mídia tem, é de valorizar só aqueles mais fortes, né? E os mais fracos, eles são subjugados, dizem-se que são menos capazes de ter aquilo, de consumir aquilo. Aí vai causando essa rachadura na sociedade, onde as pessoas cada vez têm mais dificuldade por sofrer preconceitos, bullying, enfim. Aquela divisão que a gente começou falando que não deve existir, que a cultura deve ser universal, todo mundo deve acessar, ter direito de escolher aquilo da forma que ela quer e se manifestar da forma que quiser. Querem perguntar alguma coisa? Estão entendendo? Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto. Beleza. Tava esperando o joinha do Alessandro. Vamos lá. O corpo em movimento. Agora a gente entendeu um pouco essas coisas ruins, né, que a sociedade infelizmente nos oferece. Não tem como a gente escapar, né? Dá pra nós nos tornarmos seres mais conscientes e entender que aquilo pode ser uma forma de dominação. Mas é quase impossível a gente desviar de tudo que tem, dessas coisas ruins, culturais, que a sociedade e o capitalismo nos dominam. Eu, por exemplo, gosto de bastante coisa da Nike. Gosto e compro, mas porque eu já experimentei outros e tive uma experiência ruim, mas também tem essa filosofia de passiva de que Nike é melhor, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, eu comprei uma chuteira da Adidas, eu sempre comprava da Nike. Eu comprei uma da Adidas, a primeira da Adidas que eu comprei, eu fiquei com as duas unhas muito roxas, assim, machucou todo o meu pé.
Aí já fica mais na cabeça ainda, fala, putz, sempre comprei Nike, nunca tive nenhum problema. E agora que eu comprei Adidas, tô com as duas unhas estouradas, né? Mas é o que eu falei, nós podemos nos tornar seres, pessoas mais conscientes, entender que existe essa dominação capitalista também. Agora falando diretamente da educação física, corpo e movimento. Então entendemos sobre a sociedade e a cultura. Diversos filósofos defenderam a ideia de não ter um corpo, né? Mas de ser um corpo. A imagem pegou aqui o texto. Então, a diferença de não ter um corpo e de ser um corpo. Você ter seus pensamentos e agir culturalmente e socialmente da forma que você quiser, da forma que você entender que é o mais correto possível, de acordo com a sua criação, de acordo com o que você vê o que é bom e o que é ruim, de acordo com aquilo que você quer para o seu futuro e o futuro das pessoas próximas de você. A partir disso, você é um corpo, um ser que existe, tem pensamentos e consegue agir de forma independente, sem ser influenciado ou dominado pela sociedade, pelo capitalismo. Então, relações, o corpo. Seu corpo é, vamos dizer, entre aspas, um objeto onde tem o eu, que são seus pensamentos, o ambiente que você explora ou onde você quer estar, e o outro é o que você faz com relação às outras pessoas, fazer o bem para as outras pessoas, ou o mal, se você quiser também, infelizmente, mas existem pessoas que fazem mal. Então, a comunicação por meio do corpo. O corpo, ele fala, não só com a boca e com sons, mas através dos gestos, dos movimentos. Então, uma pessoa pode... Vamos supor que você vê... Vamos imaginar uma aula de educação física onde tem uma criancinha lá, um menininho que ele não gosta de fazer nada. Você vê que ele está sempre quieto, ele não interage com todo mundo. E vamos pensar que ele é, tipo, ele gosta de balé e é um grande bailarino. Aqui tem uma imagem de uma ginástica rítmica, por exemplo. Ele é um grande bailarino. Como que ele vai fazer aquilo que ele gosta, sendo que ele vai ser julgado, vai ser criticado, vai sofrer bullying por gostar de uma coisa diferente do que a maioria das pessoas gosta, entendeu? Mas talvez se os pais deles conseguissem colocar ele numa aula de balé, por exemplo, ele ia conseguir interagir melhor, ele ia se soltar mais, entendeu? Ele ia fazer aquilo que ele gosta, ia estar com pessoas que também gostam de fazer aquilo e ele ia se soltar mais por fazer uma coisa que ele gosta. Então, o que seria isso? Uma comunicação do corpo através dos gestos. Ele não precisava nem falar. Só dele fazer aquilo dá prazer para ele, ele já ia se comunicar com as outras pessoas, as outras criancinhas que estariam lá. Só um instante. Tá. Então, o corpo ele fala através de gestos e movimentos. Na sequência, o corpo passa a produzir e transmitir esse conhecimento, expressão cultural. Então, quando você gosta de uma coisa, você entende que você tem uma habilidade para aquilo, você começa a querer fazer aquilo e mostrar para as pessoas que você gosta de fazer aquilo, de que você entende sobre aquilo, de que você quer estar ali para fazer aquilo. Então, o movimento corporal tem esse poder também. Originalidade do movimento corporal. Cada pessoa possui características próprias e maneiras únicas de se expressar. Então foi aquele exemplo que eu dei do menininho que não gosta de participar de nada porque o professor só dá atividades comuns. E não consegue fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer. E a originalidade é isso, você conseguir realizar aquilo que você quer e que você gosta sem sofrer nenhum tipo de preconceito. O movimento corporal passa a ser foco principal nesse processo de comunicação. Já expliquei. Graças a essa originalidade, podemos ver movimentos criativos que decidem jogos. Então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ele se tornou o que ele é
por gostar daquilo, de ele entender que ele é muito bom naquilo. Cada vez que ele treinasse mais, ele conseguiria fazer melhor aquilo, que é jogar futebol. E, pô, é um ser inspirador. Quem não quer jogar com o Cristiano Ronaldo, ou queria no auge da carreira dele? Agora ele tá um pouco chiliquento, né? Vamos ser sinceros, ele tá meio estrelinha, já tá no fim de carreira, ele não consegue mais produzir o tanto que ele produzia e começou a ficar um pouco chato. Reclama de todo lance, mas enfim. No auge dele, ele é um ser que te motivava. Você queria estar com o Cristiano Ronaldo. Você queria ser como Cristiano Ronaldo. Ou entender que jogar com ele engrandece todo o time. Por fazer o time treinar mais, estar disposto a treinar mais, a jogar melhor. Então, é a cultura corporal, entendeu? Esse é um outro exemplo que a gente pode dar, diferente daquele do menininho. É um ser que gosta tanto daquilo, que treinou tanto para aquilo, que ele passa a ser motivador daquele movimento. Então, ele falava com o corpo dele, o robozão. Ele treinou tanto para aquilo que incentiva pessoas no mundo inteiro a terem essa força de vontade como a dele e uma capacidade incrível, né, de jogar futebol. Que aí voltamos para esse primeiro tópico aqui. Cada pessoa possui características próprias e maneiras únicas de se expressar. Então, além de tudo isso, ele é um ser magnífico para jogar futebol. Isso aí vocês levem para o resto da vida de vocês, para entender aquelas pessoas que estão lá com você também. A pessoa talvez pode não ser bom em uma coisa, mas ela pode ser incrível em outra. Manifestações corporais, corporeidade. Aí nós vamos entender também essa vontade da pessoa de querer fazer um movimento. Então, manifestações corporais, diversos movimentos que realizamos hoje foram constituídos em diversos momentos históricos. Elas continuam sendo transmitidas através de esportes, danças, lutas, jogos, brincadeiras, além de serem cultualmente transformadas. Eu falei isso para vocês, acho que há 2 semanas atrás, dei o exemplo do biatlon, por exemplo, nas Olimpíadas de Inverno, que é o esporte onde o cara esquia e depois ele tem que atirar num alvo. Então isso remete à idade, a eras anteriores em que as pessoas lá na Europa, no norte do planeta, no extremo norte, né, onde é mais povoado, as pessoas precisavam esquiar e depois precisavam ainda, além depois de esquiar por grandes distâncias, precisavam atirar para caçar, para conseguir comer. Os próprios Jogos Olímpicos são de muitos anos atrás, não sei nem um certo quanto. Depois vocês pesquisem se tiver essa curiosidade. Então os movimentos que a gente tem hoje, eles foram transformados. E o esporte, que é a nossa área de trabalho, né, nosso ramo de trabalho, tem diversas dessas expressões culturais e movimentos de eras bem antigas. Aí a corporeidade ela envolve bastante coisa, como eu disse, é o que incentiva a pessoa a querer fazer alguma coisa. Então a capacidade de se relacionar com o mundo exterior e interior por meio do corpo. Então quando você coloca o seu corpo a favor do ambiente, do lugar que você vive, enfim. São essas características que se aproximam a corporeidade da educação física. Então, vamos entender como corporeidade como o uso do corpo. Como que você usa o seu corpo. Separa a sua mente do seu corpo, a sua mente controla uma maquininha que é o seu corpo. Igual o Plankton do Bob Esponja, quando ele controla uns robozinhos assim, ele fica maior porque ele é bem pequenininho. Então a sua mente controla a máquina que é o seu corpo, que ela pode ser atingida de várias formas. A sua mente junto com o seu corpo. Estético é a busca por uma outra forma física, diferente da sua forma física atual. Cognitiva, a vontade de aprender através das ações corporais, de movimento, por exemplo, aprender a andar de bicicleta, aprender a andar de skate, ganhar conhecimento através do seu corpo.
Outras, tem diversas, vamos terminar, a gente pensa nesse outro. Afetiva, quando você interage com as pessoas, dá um abraço, dá um aperto de mão, você protege a pessoa de cair, por exemplo, ou se ajuda alguém que está precisando de ajuda. Então, essa é quando você usa o seu corpo de forma afetiva. Um abraço, um beijo. Lúdico. Lúdico é a palavra que determina tudo que é aquilo que é fantasioso, né? Não lembro se eu falei para vocês. Aquilo que cria um universo na mente, um universo paralelo, onde tudo é embelezado e fantasioso para que dê certo. Então, por exemplo, eu vou contar a historinha da Branca dos Três Porquinhos aqui para vocês. Se eu vou contar a história, vocês vão imaginando essa história na cabeça de vocês. Vão imaginar um porquinho todo bonitinho assim, construindo a casinha dele. Lógico que o porquinho não vai construir uma casa, mas é isso que o lúdico faz, é de criar um ambiente psicológico, um estado psicológico onde você se transforma para um outro ambiente, se teletransporta para um outro ambiente, por exemplo. E aí você vê o porquinho como se você estivesse lá na história. Aí você vê o lobo mal chegando, você consegue ver e sentir, mas você não consegue ajudar, porque é um outro universo, vamos dizer assim. Isso é o lúdico. É criar uma outra expressão psicológica fantasiosa e ideal. A biológica é quando você vai ao médico, faz um check-up, por exemplo, entende uma doença que você tem, procura melhorar, ou entende que o seu corpo precisa de movimento, que o sedentarismo faz mal. Então, é tudo que você vai atrás para mudar o corpo e beneficiar a sua existência, vamos dizer assim. Outras, a gente pode usar o nosso corpo da natureza, como foi o tema anterior, plantar árvores, por exemplo. Talvez se uma árvore ela for fazer a reprodução dela natural, ela tenha mais dificuldade. Muito mais fácil você ir lá, cavar um buraquinho e plantar uma árvore, uma muda, enfim. Você está usando o seu corpo para beneficiar a natureza, por exemplo. A busca por cultura, quando você faz uma coisa que você nunca fez. Por exemplo, saltar de paraquedas, como eu falei. Enfim, tem diversas formas onde você pode usar o seu corpo para criar experiências, que é basicamente isso que é a corporeidade, como eu falei. Usar a sua mente e o seu corpo para criar experiências. Então, toda essa complexidade deve ser tratada pela educação física. Então, é aí que a gente entra. Nós, professores, interferimos aqui para promover cada uma dessas, como eu acabei de falar para vocês. Nós promovemos, nós facilitamos, incentivamos para que as pessoas façam e se beneficiem dessas ações corporais. Corporeidade, eu já falei, o homem precisa de várias possibilidades motoras para a realização das tarefas a que se propõe. Então, tudo precisa de movimento, no caso da educação física da corporeidade. E nós que vamos facilitar esse movimento, corrigir esse movimento, incentivar esse movimento, como eu já falei. Só haverá impacto positivo nas atividades ao considerarmos o aluno de forma completa. Nós temos que considerar que aquele ser, a primeira coisa, é aquilo que eu sempre falo para vocês, sempre não, falei várias vezes, mas você já um mês e pouco só, então não é sempre. É o que eu falo, já falei várias vezes. As pessoas são os nossos clientes, então nós temos que incentivar elas a fazerem aquilo, mostrar que aquilo traz benefício para elas. É o que nos diferencia de qualquer outra pessoa, e mostrar de uma forma científica. Igual eu falei, qualquer pessoa, se vocês perguntarem para a mãe de vocês, mãe, o que eu preciso fazer para ter uma saúde melhor? Ela vai falar, comer bem, se alimentar bem, beber bastante água. E a nossa função como professora é mostrar de que forma essas coisas atingem, de uma forma mais complexa, entendeu? Sua mãe não sabe sobre corporeidade, por exemplo. É uma coisa que nós temos que dominar, que cada pessoa pode usar sua cultura, o seu corpo de formas diferentes para realizar um movimento e se expressar, se sentir melhor e
agir nessas formas aqui, como a gente viu. A própria forma que eu falo com vocês sobre a educação física e tento fazer vocês entenderem, convencer isso, de que a educação física faz isso, eu estou vendendo a corporeidade para vocês como meus clientes também. Não que eu pense isso. Vocês não são um produto para mim, mas vocês devem agir dessa forma, entendeu? De defender aquilo que vocês acreditam, das teses que vocês acreditam e ir passando para os seus alunos também. É o que eu faço com vocês. E aí vocês têm que ter esse amor pelo movimento, pela cultura do movimento e pela corporeidade. Só assim vocês vão ser bons professores. Certo, meus queridos. Hoje o tema foi curtinho. Não é uma coisa fácil de entender. Mas a gente tem mais 3 semanas para falar sobre isso. Vocês, espero que o Tio Matheus e o Gustavo assistam também, porque senão vocês já vão estar muito à frente deles nessa questão de movimento, de criar, beneficiar o movimento. Muito à frente deles, por exemplo, que não viram esse vídeo, que não viram essa aula. Mas também, se eles não verem, eles têm mais 3 semanas aí para criar esse conceito na cabeça deles. Entenderam? Quero fazer alguma pergunta? Se entenderam tudo, a gente já pode encerrar por hoje e aí semana que vem a gente conversa mais presencial, então. Beleza? Liga o microfone aí. Beleza. Fechou. Marcelo. Fechou, então. Boa noite aí, meus queridos. É segunda-feira, hein? Aula normal, não vai ser na terça, não. Segunda. Ah, normal. Ô, Marcelo, só uma dúvida. Fala aí. Fugindo um pouco aqui da aula assim, em questão. A partir de quando eu posso começar a fazer um estágio? Do bacharelado eu não sei, eu vou precisar consultar. Eu não sei te falar. Geralmente, na licenciatura, começa no 5º semestre, que é o estágio oficial mesmo, obrigatório. Mas de bacharelado eu não tenho certeza. Então eu vou deixar para te responder semana que vem. Me pergunta semana que vem. Ah, beleza, então. Beleza? Mas primeiro semestre com certeza não. Fechou. Fechou? Abraço aí, boa noite. É nóis, Marcelo. Boa noite. É. Falou, Breno. Alô?